Olá, bem-vindos a mais uma leitura aqui no Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Hoje vamos ler Senhora do Fogo, de Kirsten White. Primeira parte. 1. 1454. Valáquia. Ladar Dracul tinha aberto caminho arrancando sangue e fraturando ossos para chegar ao castelo. Isso não significava que ela quisesse passar algum tempo por lá. Era um alívio sair da capital. Ela entendia a necessidade de uma sede para instalar seu poder, mas detestava o fato de que fosse Tirgoviste. Era impossível dormir naqueles cômodos de pedra, vazios apesar da presença fantasmal de todos os príncipes que vieram antes dela. Como ainda faltava muito para chegar até onde estava Nikolai, Lada pretendia acampar naquela noite. A solidão vinha se tornando cada vez mais preciosa, e mais um dos recursos dolorosamente escassos. Porém, um vilarejo um pouco afastado da estrada congelada pela qual viajava atraiu sua atenção. Durante um dos últimos verões, antes de Ari e Radu serem trocados e entregues aos otomanos, eles viajaram por esses mesmos caminhos com seu pai. Foi uma das melhores épocas da sua vida. Apesar de ser inverno no momento, a nostalgia e a melancolia a fizeram diminuir o passo até decidir ficar. Do lado de fora do vilarejo, ela passou alguns minutos congelantes trocando suas roupas por outras mais comuns que a sua usual seleção de calça e túnicas pretas. Era um traje famoso o suficiente para possibilitar que alguém a reconhecesse. Lada pôs uma saia e uma camisa, mas com sua cota de malha por baixo. Isso sempre. Para os olhos destreinados, não havia nada que a destacasse como príncipe. Ela encontrou um abrigo num chalé de pedra. Como não havia terras férteis suficientes ali para os boiardos quererem tomar posse, os camponeses locais podiam ser donos de pequenas porções de terreno. Nada que pudesse fazê-los prosperar, só o bastante para garantir a sobrevivência. Uma mulher mais velha sentou-se junto ao fogo e lhe serviu pão e ensopado assim que as moedas trocaram de mãos. A hospedeira tinha uma filha, uma criança pequena usando roupas grandes demais, cheias de remendos. As duas também tinham uma gata que, apesar da indiferença de Lada, insistia em se esfregar em sua perna e ronronar. A garotinha também se aproximou. O nome dela é Príncipe, a menina contou, acariciando as orelhas do animal. Lada ergueu uma sobrancelha. Que nome diferente para uma gata fêmea. A menina sorriu, mostrando os dentes faltantes. Mas as meninas também podem ser príncipes. Ah, sim. Lada precisou segurar o sorriso. Então, o que você acha da nossa nova príncipe? Eu nunca a vi pessoalmente, mas queria. Acho que ela deve ser a menina mais bonita do mundo. Lada soltou uma risadinha, assim como a mãe da criança. A mulher se acomodou numa cadeira diante dela. Eu ouvi dizer que a aparência dela não é das mais interessantes, o que é uma bênção. Assim ela pode se livrar do casamento. Ah, é? Lada remexeu o ensopado. Você acha melhor se ela não se casar? A mulher se inclinou para a frente e a encarou. Você apareceu aqui sozinha. Uma mulher? Viajando sozinha? 1 ano atrás, isso seria impossível. Na última colheita, conseguimos levar nossos produtos para Tigorviste sem ser extorquidos por ladrões a cada quilômetro da estrada. Faturamos o dobro do habitual. E minha irmã não precisa mais dizer aos filhos que se finjam de burros para não ser recrutados pelas malditas tropas de janízaros do sultão. Lada assentiu, hesitante. Mas a príncipe matou todos aqueles boiardos e ouvi dizer que é uma degenerada. A mulher bufou, gesticulando com a mão. E que os boiardos já fizeram de bom para nós? Ela teve suas razões. Ela se inclinou para a frente tão depressa e com tamanha animação que derramou metade do ensopado, sem ao menos perceber. Ouvi dizer que ela está distribuindo terras para todos. Dá para imaginar? Não precisa ser de família de nome, nem de linhagem de boiardos. Ela dá a concessão para quem merece. Então, estou torcendo para que nunca se case. E para que viva 100 anos, cuspindo fogo e bebendo o sangue dos nossos inimigos. A garotinha pegou a gata e a colocou no colo. Quer ouvir a história do cálice de ouro? Ela perguntou com os olhos brilhando. Lada sorriu. Me conta. Assim, Lada conheceu novas histórias sobre si mesma, contadas por seu povo. Eram exageradas e forçadas, mas baseadas em coisas que de fato fizera. Pelo avanço do seu país e do seu povo. Lada dormiu muito bem nessa noite. Você sabia que... Lada falou, examinando o pergaminho nas mãos. Para encerrar uma disputa entre duas mulheres por um bebê, eu cortei a criança ao meio e entreguei metade para cada? Foi bem pragmático da sua parte. Nikolai tinha saído da estrada principal para se encontrar com ela. Estavam ambos lado a lado, com seus cavalos se esgueirando por entre as árvores cobertas de gelo.
Ainda que aquele inverno fosse preferível ao anterior, estranhamente, ela sentia falta da camaradagem que vivenciaram nos acampamentos como fugitivas junto com seus homens. No momento, eles estavam espalhados, todos ocupados com trabalhos importantes para a Valáquia. Caso tivesse a chance de reuni-los, ela faria isso. Estava inclusive ansiosa pelo reencontro com Nikolai. Ela os guiou até a propriedade que antes pertencia ao seu conselheiro, Toma Bassarabi. Antes do reinado de Lada, Toma estava vivo e saudável, e aquelas estradas eram praticamente intransitáveis sem a proteção de um contingente de guardas armados. Agora, Toma estava morto, e as estradas eram seguras. As duas coisas, a morte de boiardos e a segurança das pessoas, eram marcas do governo de Lada até então. O ar frio machucava suas narinas de uma forma que ela considerava revigorante e prazerosa. O sol brilhava forte, mas não era suficiente para penetrar o manto de gelo sobre o qual a Valáquia dormia. Talvez isso também contribuísse para a segurança das estradas. Ninguém iria querer sair naquele tempo. Lada preferia o ar livre ao castelo com uma determinação afiada como uns pingentes de gelo pelos quais passava. Ela apontou para o pergaminho com a história sobre seus métodos incomuns de resolver disputas familiares. A parte mais ofensiva, ela continuou, é que a narrativa não é nada original. Os transilvânios tiraram essa da Bíblia. O mínimo que poderiam fazer era inventar histórias novas sobre mim, em vez de roubar as do rei Salomão. Lada deveria mandar reproduzir as histórias que a sua anfitriã e sua filha contaram na noite anterior, espalhar aqueles boatos em vez desses. Nikolai apontou para a pilha de relatos que havia entregado. Viu a nova xilogravura? Um artista muito talentoso. Está na próxima página. Ela tentava ver tudo da melhor maneira possível enquanto cavalgava, jogando as páginas no chão à medida que terminava. Não havia visto nada além de calúnias, nada importante, nada verdadeiro. Suas luvas grossas não eram apropriadas para manipular folhas finas, mas ela conseguiu remexer as páginas até encontrar a ilustração. Estou comendo carne humana no meio de uma floresta de corpos empalados. Isso mesmo. Os costumes alimentares em Tirgoviste mudaram mesmo desde que você me mandou para cá. Lada ajustou seu chapéu de cetim vermelho com uma joia em formato estrelado no meio representando a estrela cadente que acompanhou sua ascensão ao trono. Ele errou na hora de fazer meu cabelo. Nikolai estendeu a mão e segurou um dos seus longos cachos. É difícil capturar uma coisa tão majestosa com ferramentas dessa simplicidade. Que falta você me fez, Nikolai! Seu tom de voz saiu ácido, mas o sentimento era sincero. Ela precisava dele onde ele estava, mas gostava de tê-lo ao seu lado. Ele gesticulou com a mão para a estrela no centro do seu chapéu com um sorriso. Claro que sim. Ouso dizer que sou uma das partes mais radiantes. Não? A mais radiante mesmo da sua vida. Como você conseguiu passar esses 6 meses longos e apagados sem mim? Em paz, já que você perguntou, em um silêncio abençoado. Bom, o forte do Bogdan nunca foi a conversa. O sorriso de Nikolai se contorceu, deformando sua cicatriz comprida. Mas você não o mantém por perto para isso. Lada cerrou os dentes. Eu posso matar você, rapidinho, ou bem devagar. Desde que os saxões façam uma gravura sobre a minha morte, eu aceito de bom grado. Ele coçou o queixo. Por favor, peça a eles que façam minha cara direito. Um rosto como esse não deve ser mal representado. Mas Nikolai não estava errado sobre Bogdan. Seu companheiro de infância e seu mais ferrenho soldado e apoiador não era muito de falar. Porém, ultimamente, até isso vinha sendo um incômodo. Passar um tempo longe dele foram uma das suas motivações para fazer aquela viagem sozinha. Ela o encontraria no Arges, mas deliberadamente havia lhe dado uma tarefa para afastá-lo de lá antes disso. Bogdan era como dormir, necessário, às vezes agradável. Ela precisava dele, e quando não estava disponível, sentia sua falta. Mas principalmente, gostava do fato de poder contar com ele quando quisesse. Mermed jamais toleraria um tratamento assim. Ela fechou a cara, afastando esse pensamento. Mermed não merecia um lugar em sua cabeça. Era um usurpador por lá, assim como em toda parte. Eles passaram por um lago congelado com padrões de gelo contando uma história que Lada não era capaz de ler. Mais adiante, as árvores davam lugar a um terreno cultivável coberto de neve. Por que Stefan não ficou depois de entregar as cartas? Ele não sabia que eu chegaria em breve? Ele queria voltar para Daciane e as crianças. Provavelmente ficou com medo de, se visse você antes disso, ser mandado para longe e não ter a chance de passar por Tirgoviste. Lada soltou um grunhido. Era verdade. Ela o queria na Bulgária, ou talvez na Sérvia.
Ambos eram estados vassalos do Império Otomano e, provavelmente, áreas propícias a partir das quais promover ataques. Não que ela esperasse um ataque, mas estava preparada e, para isso, precisava de Stefan. Ele passara os últimos meses como batedor na Transilvânia e na Hungria para captar a atmosfera política nesses países e saber se havia alguma ameaça ao reinado de Lada. Ela queria uma conversa cara a cara. Daciana não deveria ser uma prioridade acima disso. Nada deveria. Daciana cuidava do dia a dia do castelo, de todos os detalhes mundanos para os quais Lada não dava a mínima, e era grata por isso. Tinha sido muita sorte encontrá-la durante a campanha no ano anterior. Não havia nada no castelo que exigisse a atenção de Stefan. Daciana estava bem e ocupada. Ele sabia que o melhor a fazer era não perder tempo. Lada examinou com impaciência os relatórios bem organizados. Stefan havia anotado suas observações e complementado com xilogravuras. Na Hungria, o rei era Matias. Ele não usava o nome Hunhade como o pai, preferia ser chamado de Matias Corvino. Lada não ficou surpresa. O relacionamento de Matias com o pai militar era precário. Claro que ele não honraria o homem que lhe abrira o caminho até o trono. E no fim, Lada ajudara, trair o legado de Hunhade e matar em benefício de Matias. E depois, precisara fazer tudo por sua própria conta da mesma forma, porque nunca recebeu a ajuda prometida. Havia sempre uma dificuldade, uma armadilha invisível que a puxava para trás quando se aproximava de seus objetivos. Pelo menos, o reinado de Matias não estava sendo um mar de rosas. De acordo com o relato de Stefan, ele gastava todo o tempo e dinheiro disponíveis bajulando nobres e tentando comprar sua coroa de volta da Polônia. O rei polonês a havia tomado por questões de segurança anos antes, quando o antigo monarca foi morto no campo de batalha. Era um símbolo importante, e Matias estava ansioso para obter a legitimidade que o objeto lhe daria, considerando sua reivindicação questionável do trono. Lada ignorou essa informação. Matias era um tolo se achava que um pedaço de metal lhe daria o que queria, e não estava muito interessada nas maquinações dele, desde que fossem voltadas a outros países. Pelo menos isso servia para mantê-lo distraído. Pelo que Stefan pôde apurar, ele não vinha tramando nada contra Lada, embora ela tivesse se recusado a reconhecer sua autoridade. As xilogravuras mostravam que os transilvânios continuavam a se opor ao seu governo, mas apesar da extravagância artística, não tinham uma forma de oposição organizada. Não parecia haver nenhuma tentativa de desestabilizar suas forças militares. Stefan mencionou o lado negativo de perdê-los como aliados. Durante muito tempo, a Transilvânia serviu como zona de separação entre a Valáquia e a Hungria, mas não havia nada a fazer. Afinal, Lada passara boa parte do ano queimando as cidades deles, mas se não quisessem que isso acontecesse, poderiam ter se tornado seus aliados antes. Levando tudo em consideração, eram as melhores notícias possíveis naquelas circunstâncias, mas havia perguntas a fazer a Stefan, e agora uma preocupação. Daciana era sua, Stefan era seu. Ela não gostava da ideia de que um colocasse o outro em primeiro lugar. E quanto a você? Ela enfiou os papéis na bolsa. Durmo bem à noite e meu apetite continua o mesmo. Às vezes, sinto uma pontada de melancolia, mas combato isso com caminhadas longas e barris de vinho. Ele sorriu ao notar a irritação no rosto de Lada. Ah, não era uma pergunta pessoal? Eu nasci para ser lorde. Essa autoridade toda combina bem comigo. Minhas plantações prosperaram, os campos estão prontos para o degelo e o povo da minha terra está contente. As receitas devem ser robustas esse ano. Uma boa notícia para o tesouro real, que está vazio ainda. E os homens? Além do terreno destinado ao cultivo, eles haviam separado uma parte da propriedade de Toma Bassarabe para treinar os soldados de Lada. Não era possível depender apenas dos boiardos e de suas forças particulares. Era um sistema desorganizado e ineficaz, e que levou à morte príncipe após príncipe ao longo dos tempos. Mas Lada era príncipe como nenhum outro antes. Nikolai ajeitou o chapéu. No frio, seu nariz ficava vermelho e sua cicatriz quase roxa. Você estava certa em nos mandar para cá. É mais fácil controlar e disciplinar os homens sem as tentações da cidade. E tudo o que aprendi com os janízaros está sendo colocado em prática. Será o melhor grupo de combate que a Valáquia já teve. Não que fosse uma surpresa, mas Lada ficou satisfeita. Ela sabia que seus métodos eram superiores aos que sempre tinham sido usados. O poder não era dividido entre boiardos egoístas e intrometidos. Ela recompensava o mérito e punia a deslealdade e o crime. Ambas as coisas em público e com grande eficiência. E pelo que ouviu na noite anterior, sabia que as informações estavam circulando. Seu povo estava motivado.
Eles passaram por 2 corpos congelados pendurados numa árvore. Um tinha uma placa com a palavra desertor, o outro uma placa com a palavra ladrão. Nikolai fez uma careta e olhou para o outro lado. Lada estendeu a mão e endireitou uma das placas. Ela estava concentrada em tornar as estradas seguras e em preparar o plantio da primavera, além de podar a influência dos boiardos. O trabalho de Nikolai, porém, era igualmente importante para o futuro da Valáquia, e ela investiria nisso tudo o que fosse preciso. Era apenas um tipo diferente de semente para fazer germinar. Nikolai se espreguiçou, estendendo os braços compridos e bocejando. Como estão as coisas na capital? Algum problema com os boiardos? Ouvi dizer que Lucian Bassarab anda furioso. O tom casual de Nikolai era cuidadosamente planejado e executado, como as estilogravuras transilvânias. Lada sabia que ele não concordava com as suas escolhas no banquete de sangue, nem as perdoava. Apesar dela ter matado sobretudo os boiardos dos Daneste, a família responsável em grande parte pelo assassinato do seu pai e do seu irmão mais velho, Toma Bassarab, também havia sido eliminado. Isso não foi bem digerido pela família Bassarab, o que valia também para o irmão dele, o rico e influente Lucian. Mas Lada não se arrependia. Quanto menos boiardos sobrassem para traí-la, tanto melhor. Eles haviam sobrevivido a muitos príncipes. Isso os tornava preguiçosos e confortáveis a respeito de sua condição, convencidos demais da própria importância. Os boiardos agora conviviam com um temor constante pela própria vida, e para Lada, isso não era problema. Eles precisavam saber, como todos os outros cidadãos, em que condições estavam, ou serviam a Valáquia, ou morriam. Mas Nikolai sempre foi a favor de uma abordagem mais delicada, mais misericordiosa. Em parte, foi por isso que Lada o mandara para lá, embora fosse um dos seus melhores homens. Não havia espaço para aqueles conselhos sobre moderação e acomodações. Nada disso era de seu interesse. Se os boiardos tivessem alguma utilidade, podiam ficar onde estavam. Porém, isso era raríssimo. A misericórdia era um luxo ao qual o reinado de Lada não tinha estabilidade suficiente para se dar. Por ora, ela sabia que o que estava fazendo era necessário e eficaz. Lada respirou o ar gelado, sentindo o cheiro de madeira queimada que remetia ao aquecimento e comida. Eles cavalgavam pelos campos através da Valáquia que ela libertara dos fracassos do passado. Já dei uma resposta às preocupações de Lucian Bassarab. Está tudo resolvido. Eu sou muito boa como príncipe. Nikolai riu. Quando não está muito ocupada cortando bebês ao meio. Ah, isso quase não me toma tempo. Afinal, eles são umas coisinhas de nada. Alguns dias depois, satisfeita por Nikolai ter suas tropas sob controle, Lada passeou pelos locais por onde já viajara 2 vezes. A primeira, quando menina, com o pai e em suas descobertas do país, e depois com seus homens, na investida para retomar sua terra. Dessa vez estava sozinha. Ela parou numa curva do rio, onde uma caverna escondida camuflava uma passagem secreta para as ruínas da fortaleza da montanha. Entretanto, não havia mais ruínas. O que ela encontraria por lá não era a solidão. Lada escutava os cinzéis, o grito dos homens, o canglor das correntes de metal. Enfim, uma promessa estava sendo cumprida. Ela havia voltado para reconstruir sua fortaleza. Lada cavalgava lentamente pela trilha estreita que levava à encosta inclinada da montanha. Naquela manhã, havia vestido sua farda completa, inclusive com o chapéu de cetim vermelho que a marcava como príncipe. Quando passava, seus soldados faziam mesuras, e os trabalhadores e as trabalhadoras se assustavam, correndo para sair do caminho. Perto do topo, quando as novas muralhas surgiam cinzentas e gloriosas lá no alto, Bogdan apareceu para saudá-la. Ela o deixou ajudá-la a descer da montaria, com as mãos em sua cintura. Como é que está tudo? Lado devorava as muralhas com os olhos. Seu pingente de prata, preenchido por uma flor e um ramo de árvore, um presente de Radu que ela guardou por todos aqueles anos, parecia pesar em seu pescoço, como se sentisse o mesmo alívio por ter voltado para casa. Quase terminado. Um homem acorrentado passou, empurrando um carrinho de mão cheio de pedras. Suas roupas estavam sujas e esfarrapadas e não lembravam em nada a antiga fineza do traje. Atrás dele, sua esposa e os 2 filhos empurravam mais carrinhos. As crianças estavam com uma expressão morta, seguindo em frente como que hipnotizadas. Lucian Bassarab ergueu a cabeça, mas não pareceu vê-la. Ele caiu à beira do caminho. Um dos soldados correu até lá com um porrete na mão. Lada não sabia se Lucian Bassarab havia caído morto ou vivo. Não fazia diferença. Havia coisas mais importantes em questão, assim como o restante de sua Valáquia. A fortaleza estava sendo refeita em um ritmo acelerado, graças ao esforço nada voluntário de seus opositores. Enfim, ela encontrara alguma utilidade para os boiardos. Mostre-me a minha fortaleza.
Lada pediu, passando por seus inimigos rumo ao seu triunfo. 2. Constantinopla. Algum dia, Radu não sentiria falta de uma época quando certas coisas estavam um horror, mas ele nem imaginava o quanto iriam piorar. Naquele dia, porém, ele era atormentado pelas lembranças de cavalgar por aquela mesma estrada com Nazir e Cipriano ao seu lado. Estava nervosíssimo e entusiasmadíssimo, mas determinado a fazer valer a sua presença por lá, a se provar para Mermed. Ele sentia pena do homem que saíra naquela cavalgada e, ao mesmo tempo, sentia saudade dele. Cavalgando em direção à cidade, só conseguia sentir a ausência de Nazir e Cipriano, a ausência da convicção de estar fazendo a coisa certa, a ausência de sua fé em Mermed, a ausência de sua fé em si mesmo. Era um caminho dos mais solitários. Ele não pretendia voltar a Constantinopla. De seu ponto de vista, aquela cidade era um lugar assombrado e sempre seria. Depois que Mermed tomou-a, Radu voltou a Edirne na primeira oportunidade, tanto para escapar como para estar junto de Fátima. A culpa que ele sentia não era nada em comparação ao que devia a ela por ter perdido a sua esposa. Para aliviar o sofrimento de Fátima, ele suportava a angústia de estar ao seu lado. Não havia nada mais que pudesse fazer por Nazira. Apesar de todas as suas cartas, além dos esforços de Kumal e do próprio Mermed, não havia notícias. Nazira, Cipriano e o menino Valentim estavam desaparecidos. Radu viu quando se afastaram da cidade em chamas, engolidos pela fumaça e pela distância. Ele os mandara embora para que sobrevivessem, mas temia ter encontrado apenas outra forma para que morressem. Todos os dias, ele rezava para que eles não estivessem entre as milhares de pessoas mandadas para as covas sem identificação. Ele não podia suportar a ideia de que aqueles de quem sentia tanta saudade não existiam mais. Por isso, continuou mandando cartas e manteve-se à espera em sua casa em Edirne, onde poderia ser facilmente encontrado. Mas então chegou a carta de Mermed. Uma carta do sultão nunca era um pedido, era uma ordem. Embora tenha considerado rejeitar o convite para ir a Constantinopla, acabou fazendo o mesmo de sempre. Voltou para Mermed. Fátima tinha fé suficiente pelos dois de que tudo ficaria bem. Ela esperava na janela de casa em Edirne todos os dias. Radu imaginou-a lá naquele momento, no mesmo lugar onde a deixara. A mulher, por acaso, aguardaria em vão pelo resto da vida? Uma carroça no caminho o arrancou dos seus pensamentos sombrios. A estrada para Constantinopla estava vazia da última vez, com o espectro da guerra pairando sobre os campos. Agora o tráfego fluía da cidade como um sangue correndo por uma artéria, carregando a vida para dentro e para fora como uma pulsação constante. A cidade não era mais um organismo moribundo. Os portões estavam abertos como braços se estendendo para as boas-vindas ou para arrastá-lo para dentro. Radu suprimiu o pânico que surgiu dentro dele ao vê-los assim. Ele passara tanto tempo defendendo-os e, ao mesmo tempo, torcendo para que caíssem, que seu corpo não sabia como reagir ao vê-los funcionando como os portões de uma cidade qualquer. Muito havia sido feito para consertar as muralhas onde Radu lutara. Pedras novas e reluzentes reergueram as partes que desmoronaram durante o longo cerco. Era como se os eventos da primavera anterior jamais tivessem acontecido. A cidade estava reconstruída, assim como o passado, refeito, enterrado. Radu olhou para o terreno diante das muralhas e se perguntou o que havia sido feito com os cadáveres. Tantos cadáveres. Radu Bey? Sim. Radu se desvencilhou das suas memórias funestas, transportado de volta para o dia ensolarado. Foram necessários alguns momentos de confusão para Radu se dar conta de que o jovem que o abordara era só um menino poucos meses antes. Amal crescera tanto que estava quase irreconhecível. Me disseram que você chegaria hoje em algum momento. Fui mandado para escoltá-lo até o palácio. Radu estendeu a mão para cumprimentar Amal. Seu coração se aliviou ao ver o jovem ali, vivo e saudável. Era um dos três que Radu conseguira salvar dos horrores do cerco. Venha, disse Amal com um sorriso. Eles estão esperando. Vamos atravessar as muralhas e ir direto para lá. Radu não sabia se ficava aliviado ou decepcionado. Pensara em passear um pouco pela cidade, mas sabia para onde seu coração o levaria. Uma casa vazia onde ninguém estava à sua espera. Era melhor ir direto ver Mermed. Obrigado, respondeu Radu. Amal apanhou as rédeas do cavalo de Radu e o conduziu para a área entre os dois muros de defesa da cidade. Radu não queria estar ali. Ele teria preferido ir visitar aqueles fantasmas que, embora melancólicos, ao menos eram tingidos de alguma doçura. Ali entre os muros, havia apenas fantasmas tingidos de aço e ossos, sangue e traição. Radu estremeceu, correndo os olhos desde o topo do muro até a ponte a qual eles se direcionavam. O portão que ele destrancara em meio à batalha final, selando o destino de Constantinopla e derrubando a cidade com suas próprias mãos.
As reformas terminaram só no mês passado. Amal apontou para as muralhas do outro lado. Radu olhou para os janízaros mais próximos, se perguntando se aqueles homens haviam feito parte do cerco, se haviam investido sobre a muralha e conseguido superá-la. O que teriam feito quando entraram na cidade depois de infindáveis dias de espera, motivados pelo ódio e pela frustração? Incapaz de olhar para as muralhas por mais tempo, ele engoliu um gosto ácido e amargo que lhe subia pela garganta. Eu gostaria de fazer o resto do trajeto sozinho. Radu reassumiu as rédeas da montaria. Mas eu me comprometi a... Eu conheço o caminho. Radu ignorou a expressão de pânico de Amal e virou o cavalo. Ele entrou pelo portão principal em meio à multidão de gente e de vida. Pelo menos, era alguma coisa. Uma vez lá dentro, ele deixou o cavalo vagar um pouco, seguindo o fluxo. Estava desesperado para não se ver sozinho. Havia muito com que se distrair. No passado, aquela parte da cidade estava quase abandonada. Agora havia janelas abertas, paredes repintadas, plantas crescendo em pequenos vasos. Uma mulher batia a poeira de um tapete, murmurando consigo mesma, enquanto uma criança perseguia um cão com passos trôpegos. Depois de uma primavera incomumente fria, o inverno estava sendo moderado e agradável. Não parecia mais a mesma cidade desesperada, faminta e desconfiada. Para todo lugar que Radu olhava, havia coisas sendo construídas e reformadas. Não era possível ver nenhum indício de fogo, nenhuma pista de que uma tragédia havia acometido a cidade, somente a passagem do tempo. Radu estava tão distraído que perdeu a rua em que deveria entrar e acabou no setor judaico, por onde nunca tinha passado antes. Por lá, também a cidade fervilhava de movimento. Ele parou diante de um prédio em construção. — O que é isso? Radu perguntou a um homem que carregava diversas vigas de madeira. — A nova sinagoga, o sujeito respondeu. Usava turbante e túnica. Passou as vigas para outro com um quipá na cabeça e brincos de argola nas orelhas. Radu passeou por aquele setor e em seguida viu-se numa área mais familiar. Meninos cercavam uma construção gigantesca que abrigava uma biblioteca deteriorada. Eles se espalhavam pelos degraus, brincando e conversando. Um sino tocou e os meninos se levantaram num pulo e correram para dentro. Radu se perguntou como seria a vida deles, de onde tinham vindo, o que sabiam sobre o que acontecera para que houvesse uma cidade na qual eles podiam brincar nos degraus da frente da sua escola em segurança, em paz. Radu olhou para mais adiante na rua. Caso seguisse por ali, chegaria a Hagia Sofia. Em vez disso, ele se virou e tomou o caminho do palácio. O passeio tinha sido suficiente para espairecer um pouco. Ele já esperava que fosse ser difícil rever aquelas muralhas, mas a vitalidade da cidade havia acalmado um pouco seus sentidos. Não era o momento de se arriscar a revisitar a Hagia Sofia. Amal o esperava perto da entrada do palácio, remexendo as mãos nervosamente. Sem dúvida, Radu complicara sua vida fazendo aqueles desvios. Não era culpa de Amal se ele se sentia assim, e Radu estava contente de verdade em ver o menino são e salvo. Ele desceu da montaria e entregou as rédeas para seu antigo ajudante. — Perdão, repetiu Radu. Essa volta para mim foi... emotiva. — Eu entendo. Amal sorriu e de repente pareceu ainda mais velho aos olhos de Radu. Ele havia conseguido proteger os 2 jovens herdeiros de Constantino dos horrores da invasão da cidade, mas Amal passou por poucas e boas antes de Radu libertá-lo. — Eu cuido do seu cavalo e fui designado como seu servo pessoal enquanto estiver por aqui, se não se importar. Nada poderia ser melhor. Radu observou enquanto Amal levava sua montaria, adiando sua entrada no palácio. Uma pequena movimentação veio em direção a ele. Radu mal teve tempo de abrir os braços antes de um menino se arremessar neles. — Radu! Ele falou que você vinha! Radu se afastou e viu o rosto imaculado de Manuel, um dos 2 herdeiros do imperador derrubado Constantino. Radu ficou para trás quando Nazira, Cipriano e Valentim foram embora para salvar os herdeiros de Constantino. Eles eram sua tentativa de redenção por tudo que fizera no cerco e por todas as pessoas que traiu. Não conseguiu se redimir, mas ao abraçar Manuel, vivo, saudável e feliz, Radu sentiu alegria pela primeira vez em meses. Aos risos, Radu o puxou para junto de si e deu um beijo em sua testa. Em meio a toda a vida que estava de volta à cidade, aquela era a melhor que ele poderia esperar ver. — Onde está seu irmão? Manuel se soltou do abraço e ajustou as roupas. Estava usando túnicas de seda no estilo dos otomanos, bem diferente dos trajes bizantinos rígidos que costumava usar. — Murad está lá dentro, esperando. Diz que agora está velho demais para correr. — Murad? Radu questionou intrigado. Era o nome do pai de Mehmed. — Sim, e eu sou Mezi. O sultão me deixou escolher. Manuel sorriu. — Vocês mudaram de nome. Radu franziu a testa. — A gente achou melhor.
É um império novo, um recomeço, um renascimento. Foi a nossa conclusão. Nossa? Radu questionou. Sim, de Murad e minha, e do sultão. Então, Mehmed falava sério quando disse que os meninos fariam parte da sua corte. Radu ficou feliz de ouvir que a promessa fora mantida, e rebatizar os meninos fazia sentido. Ele mesmo tivera a chance de se ajustar e aceitar sua nova vida quando enfim encontrou seu lugar. Provavelmente era melhor para os meninos se desvencilhar de quem tinham sido, se esquecer do trauma e da perda do passado. Manuel ou Mesi, com certeza parecia feliz. Se pelo menos o novo nome de Radu Bey tivesse esse efeito. Mesi pegou a mão de Radu e puxou para dentro do palácio. Ele manteve a conversa viva, dizendo a Radu o que esperar para o jantar e perguntando se faria as orações com eles na Hagia Sofia ou se rezaria em outro lugar. Em seguida, continuou falando a respeito de suas aulas, de quais professores mais gostava e que escrevia muito melhor que o irmão. Você deve ter reparado como falo bem o turco, com certeza. Radu deu risada. Sim, me dá vontade de ouvir você falar o dia todo. E ele achou que isso aconteceria até que os dois acabaram separados. No entanto, alguma coisa incomodava Radu, como se Mesi ainda continuasse falando sobre suas lições. Ele percebeu, com uma pontada de alegria e tristeza, o que estava diferente. O menino estava recebendo uma boa educação sem nenhuma crueldade. Não havia visitas do jardineiro-chefe, nem visitas instrutivas às prisões e às câmeras de torturas, nem espancamentos. Não era a mesma experiência de infância que Radu e Lada tiveram sobre o jugo do sultão. Mehmed não era como o pai. Tomara a cidade para torná-la melhor. Tomara os herdeiros do inimigo para incorporá-los à sua família. O medo que Radu sentia em rever seu mais antigo amigo se dissipou. Ainda havia uma grande distância entre eles, mas pelo menos Radu não estava errado ao acreditar na capacidade de Mehmed de realizar grandes feitos. Está tudo bem, Radu Bey? Mesi perguntou. Radu fungou, limpando a garganta. Sim, estou bem. Ou pelo menos acho que vou ficar. 3. Tirgoviste. Se Lada imaginasse o volume de pergaminhos que a soterraria, poderia ter escolhido outro título que não o de príncipe. Depois de voltar revitalizada da sua visita à fortaleza, encontrou apenas uma montanha de cartas à sua espera. Lada grunhiu, inclinando a cabeça para frente. O pente que Oana passava em seus cabelos ficou preso em um nó. Senta direito, repreendeu Oana. Eu não quero fazer isso. Lada fez um gesto vago para a mesa coberta de coisas que exigiam seu tempo e sua atenção. Bom, eu ajudaria, mas não sei ler. Sorte sua. Lada sentou-se no chão ao lado da mesa, jogando uma pilha de missivas no colo. Vá buscar o Stefan. Vou querer falar com ele se alguma dessas coisas aqui for interessante. Lada começou a folhear os pergaminhos. Boiardo pedindo reparação pela morte de um parente. Carta arremessada sobre uma pilha num canto. Boiardo pedindo uma reunião para tratar do confisco de terras por parte de Lada. Mesma pilha. Carta de seu primo Estevão, rei da Moldávia. Essa ela leu com atenção. Nunca o conhecera, mas ele era dono de uma reputação feroz. Escrevia parabenizando-a por tomar o trono e elogiando os relatórios que recebera mencionando o estado de paz e ordem do reino dela. Não comentou uma linha sobre sua mãe, o que proporcionou a Lada um prazer sombrio por sentir-se vingada. Seu parente no trono era um dos pontos altos da vida triste e solitária que Vassilissa levava, e ele ao menos se dera o trabalho de citá-la. Mas o final da carta azedou um pouco sua alegria. Por favor, tome cuidado para não antagonizar com nossos vizinhos. Me avise quando chegar a um bom termo com o sultão. Estou curioso para saber mais a respeito. Fechando a cara, ela jogou a carta na pilha com os pedidos do boiardo. De Matias Corvino, Stefan avisou, entregando-lhe um pergaminho fino. Lada não percebera quando ele entrou no recinto, mas não lhe daria o prazer de reagir a essa capacidade de passar despercebido. Ainda estava irritada por Stefan não ter ido encontrá-la na propriedade de Nikolai. Leia você, não quero me dar ao trabalho. Ela apanhou outra correspondência, mais uma bobagem de um boiardo suplicante. Matias quer encontrá-la. Diz que vocês dois têm muito o que discutir. Não quero conversar com ele. Nós dois já conseguimos o que queríamos. No que me diz respeito, nosso relacionamento está encerrado. Nós queremos que ele seja nosso aliado. Stefan estendeu a carta para ela. Nós? Eu não quero ter nada a ver com ele. Stefan não abaixou a mão, nem alterou sua expressão impassível. Rosnando de irritação, Lada pegou a carta e a colocou perto de si, e não na pilha para queimar. Muito bem, então. Stefan pegou outra carta. Essa aqui é de Mara Brankovic. Ela é...
Ele fez uma pausa, esquadrinhando o espaço com os olhos em busca de um dos milhares de fragmentos de informação armazenados em sua memória para ser usados a qualquer momento. A filha do rei da Sérvia, viúva do sultão Murad. Lada abriu essa correspondência com mais curiosidade do que sentir a respeito de qualquer outra. A caligrafia de Mara era perfeita e elegante. Não havia uma mísera gota de tinta fora do lugar. Lada releu a carta para se certificar de que havia entendido. Mara foi para Constantinopla e se juntou à corte de Mehmed como conselheira. Dá para imaginar uma coisa dessas? Ela estava louca para ir embora de Edirne e agora voltou ao império por livre e espontânea vontade? Nunca ouvi falar de uma mulher estrangeira atuando como conselheira de um sultão. Lada franziu a testa, repassando as palavras. Mas foi inteligente da parte dele. Ela é brilhante e, como é da realeza sérvia, pode conseguir contatos e acordos melhores em toda a Europa. É uma escolha perfeita para as relações internacionais mais saudáveis. Lada se inclinou para trás, batendo com a carta na perna. Mehmed, obviamente, se beneficiaria, mas Mara não era do tipo que se envolvia em situações indesejadas. Seu casamento com Murad fora forçado, mas ela conseguiu extrair o que queria da situação, inclusive voltar para sua família depois. Ah, então era essa a motivação. Ela ainda era jovem e atraente o bastante para um casamento político. Essa mudança e sua nova posição a colocariam fora da esfera de poder do pai. Para todos os propósitos, Mara era uma mulher livre a partir de então, e muito esperta. O que ela quer com você? Stefan perguntou. Hã? Lada ergueu os olhos, interrompendo suas lembranças das refeições que fazia com Mara, durante as quais a mulher lhe ensinava como usar as demandas da sociedade para criar uma posição de estabilidade. Lada não gostava dos métodos dela, mas era impossível negar que a mulher não soubesse o que estava fazendo. Ah, me convidou para ir a Constantinopla, como se fosse uma visita entre amigas. Venha visitar o palácio. Vamos comer, passear pelos jardins e discutir como deixar Mehmed e seu império de horror continuar a ditar a sua vida. Só não sei se essa ideia foi dela ou se Mehmed pediu para Mara me escrever, achando que a ligação que tivemos no passado faria algum efeito sobre mim. Lada não sabia no que preferia acreditar. Que Mara estava tentando manipulá-la, o que não seria nem surpresa nem incômodo, ou que Mehmed estava tentando chegar a ela de todas as formas possíveis. Mas se fosse o caso, com certeza Radu teria aparecido, ou, no mínimo, entrado em contato por carta. Não recebia notícias dele desde o aviso sobre a queda de Constantinopla e sobre o seu novo título de Radu Bey. Talvez essa ausência significasse que Radu enfim saíra do controle de Mehmed, porque o sultão jamais abriria a mão de uma vantagem como Radu, pelo menos não se tivesse escolha. Precisamos escrever para o meu irmão, Lada falou, pegando outra carta. Para pedir a ele que venha aqui ajudar? Não, ela jogou a carta de lado sem ao menos ver. Já aprendi a lidar com os boiardos sozinha. Não preciso dele para nada, mas ele pode ser uma fonte útil de informação sobre Mehmed. Lada era capaz de aceitar essa razão. A outra, não tão importante, era que estava com saudade do irmão. Temera pela vida dele em Constantinopla e queria saber o que lhe havia acontecido. Ela não gostava de se sentir assim. Radu era quem sentia nostalgia, quem ficava de luto. É do Papa, Stefan falou, entregando outra carta. Essa amaldiçoando os infiéis e clamando ao reino dos céus para que destrua o império, e depois pede paz. Seria melhor se ele se decidisse. Lada tirou a carta do Papa na pilha das que seriam queimadas. Queria ter um país sem fronteiras, como uma ilha. Ela ficou de pé e examinou o restante das cartas. Pedidos e demandas, alianças e inimizades, as sutilezas da política de mais de uma dezena de países e um império em expansão exigindo sua atenção. Ela juntou tudo e jogou no fogo, limpando os restos de cinzas de pergaminhos e cera das calças. Vou até os estábulos. Está uma ótima tarde para a cavalgada. 2 semanas depois, os embaixadores turcos apareceram sem aviso e sem convite, acompanhados por batedores janízeros. Lada deixou alguns de seus homens enfileirados no recinto como demonstração de poder. Estavam em superioridade numérica de 3-1 em relação aos soldados otomanos. Lada estava acomodada no trono, com uma perna apoiada sobre o braço, batendo o pé com impaciência e sacudindo-o no ar. Era possível ver pelos olhares confusos e pela postura inquieta dos embaixadores que a sua falta de decoro os deixava nervosos. Ela sorriu. Aqui é a Valáquia. Tirem os chapéus em sinal de respeito. Nem os janízeros com seus capes cilíndricos de abas brancas e compridas, nem os embaixadores com seus turbantes fizeram menção de obedecer à ordem. O embaixador que liderava a comitiva, um homem mais velho, de barba branca e olhos espertos,
ergueu uma sobrancelha em sinal de reprovação. Viemos trazer os termos de sua vassalagem a nosso sultão, a mão de Deus na terra, o César de Roma, Mermed, o conquistador. Lada batucou com o dedo no queixo pensativa. Mas que fardo ser a mão de Deus? Qual das duas mãos será? A direita ou a esquerda? Se Mermed limpasse a bunda com a mão de Deus em vez de usar a própria, seria executado por blasfêmia? Vários de seus homens caíram na risada e Lada sentiu seu rosto ficar vermelho de satisfação. Bogdan, porém, desviou os olhos. Ele detestava quando Lada falava daquela maneira sobre Deus. Era um bom lembrete. Deus não tinha nenhuma serventia para ela, mas para a maioria das pessoas, sim. E todas as coisas em que havia fé depositada eram uma fonte de poder. Lada vira o que Mermed fora capaz de fazer por causa de sua crença inabalável, e viu essa mesma crença roubar dela seu irmão. Fé significava poder. Era impossível não levar a sério algo que proporcionava poder sobre os demais. Ela corrigiu sua postura. O nosso Deus, o verdadeiro Deus da cristandade, não tem forma nem mãos. Nós rejeitamos o título e a autoridade do sultão. Vocês não têm o que fazer aqui. Podem se retirar. Tem outra coisa também. O capitão dos Janízaros deu um passo à frente. Era um homem largo e troncudo que evidenciava seus anos de treinamento marcial em cada movimento. Ela quase se esquecera da perfeição dos Janízaros. Eles não eram nada em comparação àquela divisão de elite. Soldados treinados desde a infância para ser as armas do sultão. O oficial continuou. Na nossa viagem, passamos pela Bulgária. Parece estar havendo conflitos na fronteira. Vários vilarejos valáquios foram queimados. Lada não conseguia acreditar que estava ouvindo aquilo naquele momento, da boca de um inimigo e não do seu povo. Era detestável que ele tivesse mais informações a esse respeito do que a ocupante do trono. Ainda não recebi relatório nenhum sobre isso. O homem não alterou sua expressão afiada e implacável como aço. Todos os valáquios foram mortos, uma infelicidade, provavelmente por causa de um mal-entendido. Mas quando os termos de sua vassalagem forem assinados, a Bulgária vai se tornar uma aliada poderosa, e esses conflitos vão terminar. O sultão oferece proteção aos seus vassalos. Aquele homem, um turco, achava que poderia aparecer ali e relatar ataques a seu país e o massacre do seu povo como meio de garantir o domínio otomano? Achava que a morte de valáquios de alguma forma favorecia a aliança com aqueles que os estavam matando? Além disso, não fazia o menor sentido que ele recebesse essas informações antes, a não ser que ele próprio fosse o responsável. Você matou a minha gente. Lada se inclinou para a frente com um tom de voz gelado. O Janízaro abriu um sorrisinho que não chegou nem perto de estreitar seus olhos. Não. Os búlgaros mataram sua gente numa fronteira sem lei. Os termos do sultão eliminam esse tipo de caos. Um tratado sólido que, se respeitado, vai proteger seu povo. Lada escancarou seus dentes brancos e miúdos. Não era um sorriso. Quem protege meu povo sou eu. E quem vinga sua morte também. Você não tem moral para vir aqui falar comigo sobre respeito. Afinal, ninguém aqui demonstrou respeito por mim. Estão todos com a cabeça coberta. Ela ficou de pé. Amarrem-nos. Seus homens logo entraram em ação. O capitão dos Janízaros e seus homens resistiram, mas tinham sido obrigados a entrar desarmados na sala do trono. No fim, todos foram subjugados, apesar de ter sido necessários alguma dose de força e narizes quebrados. O embaixador que liderava a comitiva lançou um olhar de ódio para Lada. Você não pode fazer nada contra nós. Não vai querer encarar o risco que isso significa. Vocês não se preocuparam com o risco que significava matar minha gente. Lada retinia de raiva. Eles vieram ao reino dela e mataram valáquios sob sua proteção. Ao contrário das cartas, um ato como aquele não podia ficar sem resposta. Ela mandaria um recado que ecoaria pelo Império de Mermed e por toda a Europa. Lada circulou o embaixador com passos lentos e puxou as beiradas do seu turbante. Vou ajudar vocês. Se é tão importante manter a cabeça coberta na minha presença a ponto de desrespeitarem um príncipe, então eu vou dar um motivo para que nunca mais deixem a cabeça desprotegida de novo. Lada se virou para Bogdan. Traga-me um martelo e pregos. Por fim, o embaixador estremeceu. Enfim, percebeu como Lada reagia ao desrespeito e à matança do seu povo. Lada ficou parada num canto da sala do trono enquanto seus homens martelavam pregos na cabeça dos otomanos. Como sempre, ela se obrigou a presenciar a cena. Teria sido mais fácil mandar fazer tudo de forma privada, em alguma masmorra escondida, mas não. Ela precisava testemunhar as coisas que deveriam ser feitas para garantir a segurança da Valáquia. Aquele era seu fardo, sua responsabilidade. Os gritos foram altíssimos.
Em flashes sangrentos e vívidos, ela se recordou de suas várias visitas aos torturadores do sultão para acompanhar seus trabalhos brutais. O preço da estabilidade era sempre cobrado com sangue, carne, ossos e dor. Ela assistiu a tudo, mas com distanciamento. O que havia diante dela não eram homens, eram objetivos a cumprir. De repente, Lada sentiu-se aliviada por Radu não estar presente. Era impossível imaginar a expressão no rosto dele se ali estivesse. Ela sempre tentou protegê-lo porque era sua responsabilidade, assim como a Valáquia passou a ser. Lada faria o que fosse necessário para proteger seu povo. Os gritos cessaram, o que era bom. Havia outras coisas a fazer. Mandem todos de volta para a mão de Deus, ela ordenou olhando para os corpos. Alguns ainda estavam vivos. Era uma situação desagradável, mas eles não durariam muito tempo. Digam a ele que quem merece respeito aqui sou eu. Lada virou-se para Bogdan, cujas mãos estavam meladas de sangue. Quem limparia seria Oana, a mãe dele. Certas coisas jamais mudavam. Mande chamar Nicolai e nossas forças. Temos questões a resolver na Bulgária. 4. Constantinopla. Radu não estava sentado tão longe de Mehmed como estivera Edirne quando os dois fingiram que ele havia caído em desgraça com o sultão. Mas ali, ninguém se sentava ao lado de Mehmed. Ele ocupava uma mesa numa plataforma elevada, como um soberano do recinto, apartado de todos. Radu se sentia grato por não ter passado muito tempo no palácio com Constantino. Então aquela sala era uma novidade para ele. Azulejos azuis e dourados cobriam as paredes com estampas florais que se estendiam até o teto, adornado com folhas de ouro. Um lustre pesado estava pendurado no teto. Pelo menos, tinha uma aparência original. Mas Radu achava que, por trás dos azulejos, havia murais religiosos com motivos bizantinos. Mehmed estava reivindicando para si cada canto da cidade, um mosaico por vez. Radu chegara atrasado. Seu desvio pela cidade o havia feito perder o início da refeição. Então, depois de se lavar, assumiu um lugar ao lado de Urbana, sua amiga de longa data, e de uma mulher que se lembrava ter visto na corte de Murad. Não era comum a presença de tantas mulheres num jantar formal. Murad costumava excluí-las por completo, mas Radu sentia-se reconfortado e satisfeito por estar perto de Urbana. Ela não fora afetada pelo cerco, a não ser por uma cicatriz de queimadura que desfigurou seu rosto. Ela exalava um leve cheiro de pólvora e havia manchas escuras nas pontas de todos os seus dedos. A repulsa de Urbana à comida otomana também parecia inalterada. Ela nutria um fluxo de reclamações constantes em húngaro como as outras mulheres. Radu mantinha o rosto voltado para o prato, determinado a não olhar para Mehmed. Por que o sultão o chamara de volta à cidade? Como seria conversar com ele de novo? 6 meses antes, quando Radu foi embora, Mehmed estava tão ocupado com o planejamento e a execução da reconstrução da cidade que os dois mal se viam. Mehmed teria sentido sua falta? Radu teria sentido falta de Mehmed? Quando ergueu os olhos, seu estômago se contraiu e seu pulso disparou ao ver o outro homem. Sim, Radu sentia falta dele, mas não era a mesma saudade benfazeja que experimentava antes. Mehmed estava vestido de roxo, com a cabeça coberta por um turbante dourado com um elaborado fecho de ouro e rubi. Tinha 21 anos completos e suas feições se definiam como as de um adulto. Seus olhos afiados demonstravam inteligência sobre as sobrancelhas finamente delineadas e acima dos lábios cheios, estáticos e sem expressão. Radu desejava que se curvasse em um sorriso para que os olhos solenes de Mehmed brilhassem de deleite. Mas seu amigo Mehmed agora era Mehmed o Sultão. Era como ver um desenho de uma pessoa amada. Ao mesmo tempo em que reconhecia Mehmed, Radu também sentia que havia algo que fora alterado e perdido no processo de passar sua imagem para o papel. Um criado se ajoelhou ao lado de Radu. Permita-me dar boas-vindas em nome do sultão. Depois de jantar, vou levá-lo até a sala de recepção, onde poderá aguardar por sua audiência. O servo fez uma mesura e se afastou. Radu ficou alarmado. Ele jamais tivera audiências com Mehmed, muito menos com a mediação de criados. Não era assim que Murad comandava sua corte. Os favoritos sempre tiveram permissão para circular ao redor do antigo sultão, para sentar-se ao lado dele. Ele era o centro de tudo e parecia se deliciar com as festas e os relacionamentos próximos. Mas aquela refeição era uma prova de que Mehmed reinava de uma maneira muito mais formal. Nada de se retirar para o campo para sonhar com filósofos. Nada de permitir que conselheiros como Alil Pachá, executado meses antes numa cerimônia que Radu não compareceu, e outros como ele ganhassem seu favorecimento e, consequentemente, mais poder.
Radu se perguntou se o distanciamento que Mermed criara em público continuaria quando estivessem a sós, ou se os dois se comunicariam apenas através de mensagens, permanecendo separados para sempre. Como vai sua irmã, Radu Bey? Radu ergueu os olhos, surpreso. A mulher que fazia parte da corte de Murad se manifestara. Ela era um paradoxo de elegância e severidade. Tudo nela era a última moda nos padrões europeus, desde o vestido elaborado até os cabelos que funcionavam como uma barreira entre a sua cabeça e o mundo. Ela se sentava totalmente ereta, com as saias estranhamente espalhadas ao redor do corpo, em vez de se apoiar sobre os cotovelos como a maioria dos presentes. Me desculpe, eu não me lembro do seu nome. Radu abriu um sorriso constrangido. Mara Brankovic. Eu era uma das esposas de Murad. Ah, sim! Você negou os novos termos da vassalagem da Sérvia. Foi seu último ato antes de partir, usando uma proposta de casamento de Constantino para negociar a liberdade e mais direitos para seu país. Radu a admirava por isso. Sem perceber o que estava fazendo, Radu se pegou outra vez olhando para Mermed. Ele forçou seu olhar de volta para Mara. O que traz você ao Império? Ela se virou para Mermed com um olhar afetuoso. Um governante que reconhece meu valor. Estou aqui como conselheira para questões europeias. Eu ajudo a lidar com os venezianos. E os sérvios, claro. E com um pequeno paizinho problemático, que para você é muito familiar. Literalmente. Ela deu uma risadinha da própria piada. Então, não está perguntando sobre minha irmã apenas por cortesia. Ah, estou sim. A cortesia é o aspecto principal da minha função por aqui. O tom de voz dela era agradavelmente ácido. É incrível o que se pode conseguir por meio de conversas civilizadas. Além disso, eu gostava muito de Lada. Apesar de ter cometido a tolice de recusar uma aliança conjugal com Mermed, ela se saiu muito bem. Radu olhou para o seu prato cheio de pedaços de pão que ele havia picotado com as mãos. Muito bem jamais será suficiente para ela. Mara riu. Urbana chamou sua atenção para comentar como o pão estava horrível, e Radu foi deixado de novo às sós com seus pensamentos. Para sua surpresa, eles não se voltaram para a pessoa posicionada na plataforma elevada. Mara, ele interrompeu, você tem algum contato no Chipre? Ela franziu a testa pensativa. Pessoalmente não, mas com certeza conheço alguém que tem. Por quê? Estou em busca de informações sobre minha mulher e meus amigos. Eles fugiram durante a queda da cidade e não recebi mais notícias deles desde então. Mara pôs a mão sobre a dele. Seus olhos escuros eram sérios e compassivos. Anote o nome deles e os detalhes mais relevantes. Vou usar todos os meus recursos disponíveis para achá-los. Obrigado, disse Radu. Eu tenho feito minhas buscas junto com Kumal Pachá e... Ele é bem bonitão. Urbana fez esse comentário com o mesmo tom que usaria para falar a respeito da qualidade de um metal usado para fabricar canhões ou para falar sobre o clima. Não parece ser do tipo violento e já é viúvo faz um bom tempo. Radu não entendeu direito a mudança de rumo da conversa. Você está interessada nele? Urbana dirigiu a ele o mesmo olhar enojado com que encarava a carne condimentada com especiarias. Para Mara, foi o que eu quis dizer. Não tenho tempo nem serventia para um marido. Mara encarou Radu com uma expressão sofrida. Urbana vive preocupada com o fato de meu tempo para ter filhos estar chegando ao fim. Ela fala bastante nisso, o tempo todo. Ela complementou, soltando um suspiro profundo. Radu quase riu, mas de nervoso, lembrando-se das vezes em que Urbana se metera em sua vida pessoal e na sua falta de filhos, com Nazira. Sua esposa deveria estar ali ao seu lado. Não, na verdade, deveria estar ao lado de Fátima. Se não estava, era por sua culpa. Você poderia se casar com Radu, Urbana falou pensativa. Ele é bem mais novo, tem o quê? 18 anos? Mas se casou pela primeira vez bem jovenzinho, então não se incomodaria. Ele é muito gentil, não tem um temperamento difícil. Sempre ouvia as garotas cochichando como ele é bonito, com esses olhos grandes e escuros e o queixo proeminente. Ela falou para Radu de um jeito que o deixou bem constrangido. Acho que até entendo o que elas querem dizer. Ele é alto e saudável, pelo menos. Com a esposa desaparecida, deve estar precisando de companhia. Radu engasgou com um pedaço de pão que tinha na boca. Ele ficou de pé, incapaz de se manter sentado para uma refeição num lugar que lhe roubara tanta coisa. Se Mermed o queria lá, ele ficaria, mas não daria para fingir que estava tudo normal. Não seria possível conversar sobre o seu futuro quando o passado ainda estava preso ao seu pescoço como um laço de uma forca, sufocando-o de tristeza e arrependimento. Nesse momento, as portas do salão de banquetes se abriram. Um grupo de homens desarmados entrou, vestidos de forma rústica sobre os mantos pretos elegantes.
arrastando grandes caixas de madeira. Os janízaros de Mehmed se puseram em prontidão, observando tudo com olhos atentos. Um criado correu para ultrapassá-los e fez uma mesura aos pés da plataforma elevada de Mehmed. Eles não quiseram esperar. O homem falou todo trêmulo. O líder dos homens fez uma mesura também, agitando os braços num gesto exagerado. Suas botas estavam imundas e as roupas cobertas de poeira. Deviam ter acabado de chegar à cidade. Olhando com mais atenção, Radu percebeu que no manto de todos os homens havia o selo da família Dracul. Era composto de um dragão e uma cruz retirados da Ordem do Dragão. Não parecia certo ver aquela imagem ali. O emocional já fragilizado de Radu se abalou ainda mais ao se deparar com o símbolo de sua família, do seu passado. O homem se pronunciou em valáquio, não em turco como seria mais apropriado. Trazemos um presente de Lada Dracul, voivoda da Valáquia, em honra ao sultão. Ela transmite seu respeito e pede ao sultão que, a partir de agora, certifique-se de que seus homens lhe ofereçam o nível de respeito que ela merece como príncipe. Depois disso, o homem se virou e saiu do recinto. Os demais valáquios o seguiram. Radu olhou para Mehmed, que o encarou, erguendo uma sobrancelha. O sultão otomano não entendia muito bem o idioma valáquio. Ele disse que é um presente, de Lada. Ela lhe transmite seu respeito e quer que, a partir de agora, seus homens a respeitem como príncipe. O que é? Mehmed questionou. Radu sacudiu a cabeça de leve. Ele não disse. Mehmed tinha ficado ainda melhor em esconder suas emoções. Radu ficou sem saber como ele se sentia a respeito da surpresa, ou de Lada. O sultão não revelava nada. Limitou-se a fazer um gesto, e um criado correu com uma alavanca de metal para abrir a tampa da primeira caixa. Assim que fez isso, deu um grito de susto e desgosto, tampando o nariz e a boca com o braço e se afastando. Mehmed fez menção de descer da plataforma, mas Radu estendeu a mão para impedi-lo. Pode deixar. Ele parou a alguns passos das caixas. O cheiro que saía de lá bastava para indicar que a sua irmã mandara. Ele se inclinou para espiar mesmo assim. Um cadáver o encarou lá de dentro, com sangue seco escorrido sobre o rosto em expressão de agonia. Pelo que Radu podia ver, um objeto metálico pontiagudo tinha sido enfiado em seu crânio por cima do turbante. Radu se virou para esconder o horror estampado em seu rosto. Com os olhos voltados para a parede externa, ele recolocou a tampa. Esvaziem o salão, ordenou. Ninguém se moveu. Mehmed se levantou, gesticulando ativamente. O salão logo foi esvaziado. Restaram apenas os janízaros e um criado particular. Ele desceu da plataforma elevada e se juntou a Radu ao lado da primeira caixa. Havia mais 10. Mehmed estendeu a mão. Não, Radu falou. É melhor você não ver isso. São meus embaixadores? Mehmed quis saber. Sim. Mehmed olhou para a caixa e depois para as demais. E sem nenhuma carta acompanhando? Pois é. Mehmed apontou para um dos seus guardas. Vão atrás dos homens que trouxeram isso. Quero um relatório completo do que aconteceu. O janízaro saiu às pressas do salão. Mehmed se virou, agitando a túnica roxa no ar. Vem aqui comigo. Ele se dirigiu a uma porta privativa mais afastada. Radu foi atrás. Pequenas janelas adornadas com pedras preciosas deixavam entrar luz, mas eram pequenas demais para permitir a passagem de alguém. Assim que Radu entrou, Mehmed trancou a porta. Não havia outras saídas. Radu se viu diante de uma parede em que estava a linda e elaborada Túgara de Mehmed, o selo e a assinatura do sultão. Ao redor, havia versos do Corão escritos em árabe. Então foi por isso que você me chamou de volta? Por causa dela? Radu falou sem se virar. Mehmed hesitou. Radu sentia a presença dele logo atrás de si, à distância de um toque. Mas então, Mehmed sentou-se com um suspiro em um dos sofás baixos da sala. Por essa eu não esperava. Não deveria ser surpresa. Ela sempre me surpreende. Radu cerrou os dentes com tanta força que seu maxilar doeu. Eu não tenho como ajudá-lo com ela. Não posso e não quero ficar entre você e a minha irmã. Radu virou-se para sair. Mehmed ficou de pé e segurou seu braço. Radu olhou para a mão de Mehmed com anéis cobertos de pedras preciosas em todos os dedos. Mehmed exalava privilégio e poder. Radu lembrou-se da leveza da infância que compartilharam. Se os dois meninos que se conheceram ao lado de uma fonte em Edirne, que se uniram contra a crueldade do mundo, vissem um ao outro naquele momento, não se reconheceriam. Os anos passados criaram uma barreira de ouro, seda e poder entre eles. Mehmed tirou a mão do braço de Radu. Eu não chamei você aqui para me ajudar com Lada. Então, por que foi? Radu virou-se para ele. Porque... Mehmed envolveu o próprio corpo com os braços, encolhendo-se todo.
Porque estou criando um império e transformando essa cidade na maior joia do mundo, sendo o sultão de que meu povo precisa. E é uma tarefa solitária. Sua voz ficou embargada ao pronunciar a última palavra. A pose do sultão desapareceu. A inteligência calculista que ao longo do ano anterior valera-se de Radu sempre como um espião. A intocável mão de Deus foi substituída pelo menino da fonte. O amigo de Radu dos tempos de menino. O pilar do seu coração. Radu abriu os braços e Mehmed se arremessou neles, enterrando a cabeça em seu ombro. Radu o abraçou com força, respirando fundo e soltando suspiros trêmulos. Preciso de você, Mehmed sussurrou. Eu estou aqui, respondeu Radu. Ali o conquistou poder demais. Mehmed estava no chão de seus aposentos particulares, deitado de barriga para cima, olhando para o teto. Radu estava ao seu lado, ombro a ombro. Não eram um sultão e um bey, apenas Mehmed e Radu. Meu pai era muito permissivo, deixava as outras pessoas se meterem mais do que deveriam na administração do império. Isso só trouxe corrupção, desperdício e fraqueza. Então eu me mantenho à distância, não deixo ninguém falar comigo nem ouvir muito o que tenho a dizer. Logo vou ter um novo palácio com cômodos concêntricos a partir de um ponto central. Eu vou estar lá, e tudo vai girar ao meu redor. Como sou o centro do império, todos os demais só vão servir ao império por meu intermédio. Com certeza, parece uma função bem solitária mesmo, Radu disse baixinho. Pois é, e vai continuar sendo, mas eu não posso pôr minhas necessidades na frente do que o povo precisa. Eles precisam de um sultão forte, precisam que eu seja a mão de Deus, não um simples homem. Então tenho que deixar de lado as coisas que quero, meus confortos e meus relacionamentos para ser o que meu povo merece. Radu pensou na própria vida, nas coisas que sacrificara para ser a pessoa de que os outros precisavam. Na maior parte do tempo, de que Mehmed precisava. Seria ele capaz do mesmo que Mehmed? Deixar de lado o que queria, as coisas do coração, pelo bem do império? Ele fechou os olhos. Não sabia mais qual era o desejo do seu coração, e não era possível deixar para lá algo que ele não conseguia encontrar. Quero você aqui comigo, disse Mehmed, interrompendo os pensamentos de Radu, e que seja um amigo no meio dessa loucura. Radu sabia que deveria dizer sim. Não poderia arruinar aquela proximidade, mas já havia passado tempo demais fingindo e não queria mais fazer isso. Você sabe o que as pessoas vão dizer, o que já pensaram antes. Se eu voltar para o seu lado, os velhos boatos espalhados por ali vão ressurgir. Radu sentiu a cabeça de Mehmed voltar-se para ele, sentiu os olhos escuros do amigo em seu rosto. Engolindo em seco em meio às emoções que revolviam em seu peito, Radu virou-se para Mehmed. Os seus lábios se abriram. Mehmed estava olhando para ele com atenção e curiosidade. As pessoas podem dizer o que quiserem. Não podem fazer nada contra mim e não vou deixar que façam nada contra você. E Lada? Radu perguntou, arrastando a irmã para o espaço de separação que havia entre os dois, no qual ela sempre estivera. Mehmed franziu a testa e voltou a olhar para o teto, mas envolveu o braço de Radu com o seu. Pareceu um movimento ensaiado, como um passo de dança. Nosso destino é nós três ficarmos sempre juntos. Eu estou com você. Ela vai voltar para nós. E você quer? Mesmo depois de tudo? O silêncio de Mehmed serviu como resposta. Ele perdoaria o assassinato de sua comitiva. Radu deveria ficar surpreso, mas não estava. E se ela não voltar? Bom, Mehmed deixou as reticências pairarem no ar por um instante. Nesse caso, pelo menos eu sempre terei você. E eu sou o irmão mais bonito, afinal de contas. A risada de Mehmed preencheu todo o espaço do cômodo, assim como costumava fazer com Radu, que a sentia percorrer pelas veias. Mas os sentimentos que experimentava naquele momento eram meros ecos de tempos atrás, e ele não sabia se voltaria a ser como antes. Mehmed entrelaçou os dedos com os de Radu, que ficou deitado ao seu lado, pensando no tempo que passou e imaginando como seria aquela sensação. Ele estava enganado. O tempo lhe roubara até isso, porque, quando os dedos de Mehmed se juntaram aos seus, ele se lembrou de outros, que contornavam os ferimentos das suas mãos, e de olhos cinzentos em vez de escuros, do amor que encontrara depois de perder aquele que foi o seu primeiro. Mas agora, Cipriano também estava perdido. Seus sentimentos por Mehmed algum dia voltariam? Radu gostaria que isso acontecesse? 5. Bulgária. As cinzas do vilarejo eram geladas como o amanhecer ao redor deles. Por toda parte, o chão estava tingido de preto em vez de branco, como se uma neve infernal tivesse caído. Toda vestida com peles, Lada se agachou. Ela tirou as luvas e passou as mãos pelas cinzas que restavam do vilarejo. Seu vilarejo,
Um vilarejo valáquio. Sua mão ficou manchada de preto. Quantas pessoas foram mortas? Ela quis saber. Eles tinham partido imediatamente depois de despachar a comitiva de Mermed. Ela se dirigiu diretamente à fronteira para se certificar de que nenhum outro lugar seria atacado. No caminho, foi colhendo o depoimento de testemunhas. Um camponês do vilarejo vizinho coçou a cabeça, olhando para o vazio enquanto calculava mentalmente. Uns 300? Quem é o boiardo responsável por essa região? Ela deveria saber, mas só se preocupava com os boiardos quando eles começavam a criar problemas. Nunca ouvi falar. O homem deu de ombros. Lada olhou para Stefan. Ele fez um aceno e se afastou. Não demoraria a descobrir, e haveria consequências para o boiardo, tanto por falhar em proteger o povo aos seus cuidados, como por não ter relatado a ela o ataque. Ela não deveria ficar sabendo disso através do pessoal de Mermed. Fechando os olhos, tentou imaginar a reação de Mermed ao seu recado. Isso fez um calor e um formigamento se espalhar pelo seu corpo, uma sensação parecida com ansiedade. Está sorrindo por quê? Bogdan questionou. Ela abriu os olhos. Por nada. Em seguida, ficou em pé e limpou as mãos na calça. As cinzas, que pareciam pretas sobre a neve, ganharam uma coloração cinzenta contra o tecido escuro. Uma alteração de perspectiva modificava tudo. Quando Nikolai vai chegar? A qualquer momento. Nikolai estava reunindo todos os seus soldados. Quando chegasse, estaria à frente de mais de 3.000 homens, além dos suprimentos especiais que vinham sendo acumulados. Lada cerrou os olhos em direção ao sol nascente, deixando a luz bater em seus olhos. 300. Muito bem. Vamos matar 3.000 deles. Cada valáquio vai ser vingado com 10 mortes. Vamos ter que entrar bastante no território da Bulgária para matar tanta gente, Bogdan comentou. Então é isso que vamos fazer. Ninguém era capaz de duvidar de sua determinação, de seu comprometimento com seu povo, e dali em diante, ninguém atacaria a Valáquia sem pensar muito bem nas consequências. Haveria muitos corpos, mas ela os encarava como um investimento, matar milhares para salvar outros milhares. 2 dias depois, o boiardo que fracassara em proteger seu povo levava as mãos feridas e ensanguentadas ao peito. O buraco que havia cavado, além das outras centenas que fora obrigado a abrir desde que Stefan o trouxera para o acampamento, estava pronto. 2 homens apanharam a estaca e a encaixaram no buraco, deixando-a de pé. O corpo ficou imóvel no topo, como um estandarte macabro para marcar a entrada de Lada na Bulgária. Ela olhou para a estrada ladeada por uma floresta de lembretes sangrentos. Quantos já foram? Ela perguntou a Bogdan, que cavalgava ao seu lado. 1.500, 1.600. Eles haviam invadido os vilarejos da fronteira com a força e velocidade das águas que estouram uma barragem. Todos em seu caminho eram eliminados. Ninguém foi poupado. Mas isso não parecia certo. Pouquíssima gente ali era sua inimiga de verdade. Lada não tinha nenhum apreço pelos búlgaros, que eram fracos demais para escapar do domínio dos otomanos, e, portanto, também tinham sua parcela de culpa. Mas eles não eram turcos. Seu intento de demarcar sua fronteira como um território inviolável estava cumprido. No entanto, ela se perguntava se não haveria mais a afirmar ali. Uma afirmação de que a proteção dos otomanos não significava nada. Uma afirmação de que seu jeito de conduzir as coisas era o mais indicado. Foram apenas algumas baixas entre os nossos homens. Nikolai olhou com desgosto e exaustão para as estacas com os corpos empalados. Ótimo! E a notícia se espalhou? Ele fez que não com a cabeça. Ninguém ficou vivo para fazer o alerta. Meus batedores não relataram nenhuma mobilização das forças turcas nas fortalezas mais próximas. Lada esfregou os olhos. Estavam irritados por causa da fumaça dos chalés e das lavouras incendiadas. Essa é a proteção que a lealdade deles ao sultão proporciona. Como essa gente não consegue enxergar? Por que não percebe que se curvar e rastejar diante de Mermed não traz nenhum benefício? Para o próximo vilarejo? Bogdan perguntou. Lada sacudiu negativamente a cabeça. Onde estão as tropas dos turcos? Eles têm um forte a 2 horas de cavalgada daqui, com uns 1.000 homens de prontidão para agir rápido em caso de problemas na região, e tem outro com 500 homens a meio-dia de cavalgada de lá. Lada assentiu, virando a montaria e voltando as costas para a estrada ladeada de cadáveres. Já chega de matar búlgaros. Quero minhas estacas batizadas com o sangue de homens de Mermed. Tomar a fortificação foi mais fácil do que Lada esperava. As tropas otomanas estacionadas por lá eram formadas por homens preguiçosos, desacostumados a resistir e lutar. Ela mandara seus soldados com treinamento de janízeros na frente. Quando chegaram ao forte, os guardas do portão foram massacrados e ficou tudo escancarado à espera dela.
Ela perdeu 127 homens e acrescentou esse número ao total de mortes a vingar. Antes de empalar os soldados otomanos, porém, eles os deixaram nus. Os guardas na fortificação seguinte abriram os portões sem questionar ao ver as fardas dos soldados otomanos se aproximando pela noite. Lada cavalgava na frente do pelotão e matou os 2 primeiros guardas com as próprias mãos. A maioria dos otomanos estava dormindo e foi liquidada em meio a um caos de lençóis revirados. Os que acordaram lutaram bem, mas os homens dela lutaram melhor ainda. No dia seguinte, chegaram a uma cidadezinha constituída quase inteiramente de estruturas de madeira, com uma cerca alta em volta. 2 portões, um na frente e um nos fundos, controlavam a entrada e a saída das pessoas. A notícia chegara antes deles. Centenas de búlgaros estavam prostrados de joelho diante dos portões da cidade. Por favor, um homem falou quando Lada se aproximou a cavalo. Ele não a encarou. Por favor, não mate a gente. Quem protege vocês? Ela perguntou, olhando de um lado para o outro com os braços estendidos e as palmas das mãos viradas para cima. Pensei que esse país estivesse sob a proteção do sultão. O homem estremeceu. Ninguém protege a gente. Lada desceu da montaria e fez um gesto impaciente para que seu interlocutor se levantasse. Ele obedeceu, com os ombros encolhidos e a cabeça calva abaixada em sinal de respeito. Vocês são cristãos? Ele fez que sim com a cabeça. E querem proteção? Ele assentiu de novo, estremecendo, apesar de ser um dia mais quente, que anunciava a aproximação da primavera. Lada ergueu o tom de voz. Todos os cristãos que moram perto da Valáquia têm proximidade com meu povo. Tenho lavouras, moradias e segurança para quem voltar comigo. É muito mais do que o sultão tem a oferecer. Mas nossa cidade, nossas casas... Sua cidade e suas casas foram vendidas para o sultão pelo seu príncipe, assim como a vida de vocês. Mais uma vez, Lada olhou ao redor. Não estou vendo nem seu príncipe nem seu sultão aqui. Só eu. O homem se apressou em assentir. Sim, sim. Entre comigo para buscar comida e vinho e eu... Uma mulher se levantou. Era magra, mas tinha um rosto com feições marcantes e uma presença de espírito mais forte que a do homem, evidente na forma como erguia o queixo e em seu olhar inabalável. Não entre na cidade, ela avisou. Os soldados infiéis estão à espera para uma emboscada. Eu vi que eles estavam lá quando saí. O homem calvo soltou um grunhido baixo de desespero. Um cheiro de urina se elevou no ar. Lada sorriu para a mulher determinada. Obrigada. Vou garantir que você tenha uma casa, terras e rebanhos para recomeçar sua vida como Valáquia. A mulher abriu um sorriso solene, baixando a cabeça em sinal de respeito. Lada examinou a cerca de madeira. Não precisava ver ninguém observando. Provavelmente estavam todos escondidos. A cidade não dispunha de uma torre de observação. Nikolai, assegure o portão de trás, sem alarde. Ele partiu a cavalo acompanhado de centenas de homens para circular a cidade. Lada levantou a voz. A oferta continua de pé para quem quiser. Os búlgaros se levantaram do chão. Muitos levavam crianças. Encarando os homens de Lada com cautela, passaram por eles e pegaram a estrada rumo à Valáquia. Ela sabia ser generosa também, e essa notícia se espalharia. Não tão depressa quanto sua reputação de violência, mas cada uma tinha seu mérito. Lada se virou de novo para o homem. Para dentro. Me desculpe, Volte para a sua cidade. Ele soltou um soluço breve e apavorado antes de se virar e voltar lentamente para o portão. Feche depois de entrar, Lada gritou. O homem obedeceu e seus olhos arregalados de terror foram a última coisa que ela viu antes que o portão se fechasse. Lada apontou para lá. Vamos ajudar a manter o portão seguro. Uma dúzia de seus homens se destacou com martelos, pregos e tábuas de madeira maciça. Nikolai estava fazendo o mesmo no outro portão. Mandem uma saudação calorosa para eles. Enquanto as flechas em chamas faziam sua trajetória em arco em direção à cidade de madeira, Lada virou-se para ver os camponeses começarem uma longa caminhada em direção ao novo lar, proporcionado por ela. Quantos mortos? Lada perguntou a Bogdan 5 noites depois, após atacarem todas as fortificações relevantes dos turcos ao longo da fronteira da Valáquia. Ao redor da fogueira estavam Nikolai, Stefan, Bogdan, Iskra, a mulher da cidade de madeira que os alertara e que foi nomeada conselheira regional, e alguns dos seus homens mais graduados. Bogdan encolheu os ombros. 2.000 búlgaros? 1.000 otomanos da primeira fortificação? 500 da segunda? Sabe-se lá quantas cidades nós queimamos? Matamos às flechadas pelo menos 1.000 que tentaram pular as muralhas para escapar. Iskra soltou um grunhido.
Eles vieram de todas as guarnições ao redor da cidade, provavelmente 2.000, 2.500. Bogdan sentiu contando as cidades nos dedos. Então, além disso, atacamos Oblucica, Novo Selo, Harrova, Samovic e Jigen, toda a região da Chile, somando tudo, uns 25.000 mortos, a maioria turcos, mas muitos búlgaros também. Lada soltou um riso surpreso. Era um número inconcebível, pelo menos para governantes como Matias da Hungria, que queria se limitar a jogos políticos, reinar atrás das muralhas, entrar em conflito com cartas, não com armas. Ela, porém, sabia o que era possível conseguir com alguns milhares de homens. As forças otomanas eram dispersas e indolentes, desacostumadas a desafios. Se estivessem preparadas, as tropas de Lada seriam dizimadas, mas não foi difícil abrir caminho pela fronteira da Valáquia com a Bulgária. Ela teve sorte. Não, ela foi esperta. Lada sabia que não encontraria facilidades como essas outra vez. No entanto, saberia ser mais esperta que os inimigos, fazer o inesperado a cada mudança de cenário. O que funcionou uma vez, não funcionaria de novo. Já basta? Bogdan questionou com os dedos ainda estendidos, calculando o volume de terror infligido. Na verdade, jamais bastaria, apenas por hora. Sim. Ela ouviu Nikolai suspirar de alívio. Ele girou a cabeça de um ombro ao outro, coçando o pescoço. Vai querer me deixar para trás? Nikolai questionou. Estamos expandindo o território? Não, é uma ação preventiva. Não tenho nenhum interesse em novas conquistas, só em deixar claro que as fronteiras da Valáquia são invioláveis. Ninguém vai atacar meus vilarejos de novo, a não ser que queira guerra. Nikolai abriu um sorriso exausto. Acho que esse recado já foi dado. Ótimo. Tenho outros recados para mandar agora. Lada olhou para o fogo que devorava a escuridão ao seu redor. 6. Constantinopla. Radu ainda conseguia encontrar paz na oração. Durante o cerco, sentiu falta das mesquitas, das rezas dos irmãos de fé em uníssono ao seu redor. Era reconfortante voltar a essa rotina. Mas ele não conseguia frequentar a Hagia Sofia, mesmo depois de ter sido transformado em uma mesquita. Era um lugar que trazia lembranças demais para que ele conseguisse se concentrar nas orações. Em vez disso, visitava as outras mesquitas espalhadas pela cidade. A maioria era formada por igrejas ortodoxas convertidas, mas alguns novos templos islâmicos estavam sendo construídos. Kumal, seu cunhado, o acompanhava em quase todas as orações, e conforme prometido, Radu também se juntava ao pequeno Murad e a Mesir para rezar. Ao voltar com eles de uma oração vespertina, Radu ficou surpreso ao encontrar Mehmed. O sultão quase nunca saía às ruas. Radu fez uma mesura profunda. Mehmed fez um sinal para que se aproximasse. Um dos janízaros que escoltava desceu da montaria, ofereceu o cavalo para Radu. Onde estamos indo? Radu perguntou, tomando cuidado de manter seu cavalo um passo atrás da montaria de Mehmed, para manter as aparências. Estava em Constantinopla havia uma semana, e embora em privado, quando o sultão tinha tempo para vê-lo, os dois estivessem próximos como sempre. Em público, era importante mostrar distanciamento. Mehmed precisava se manter afastado acima dos demais. Radu não atrapalharia isso. Urbana criou uns novos projetos de canhões que quer me mostrar. Com certeza ela vai gostar de ver você também. Radu soltou uma risadinha. Você não conhece Urbana muito bem, né? Mehmed virou-se sorrindo para Radu por cima do ombro. Não consigo imaginar que alguém possa não gostar de ver você. Seu olhar se manteve fixo no rosto de Radu. No entanto, parecia mais para observar sua reação do que para apenas olhá-lo. Mehmed vinha fazendo isso cada vez mais ultimamente. Dizia alguma coisa agradável ou tocava no ombro, na mão ou até no rosto, sempre o estudando com atenção, catalogando quais atitudes ou palavras provocavam quais reações. Radu não sabia o que pensar a respeito. Por ora, ofereceu um sorriso a Mehmed, que pareceu se contentar. Durante a semana que passaram juntos, porém, Mehmed não tocara no nome de Lada. Se discutiu o recado dela em privado com outros conselheiros, Radu não sabia, mas parecia, pelo menos momentaneamente, que Mehmed preferia enterrar o assunto junto com os cadáveres mandados por Lada. Comitivas estrangeiras, com frequência, eram vítimas de atos de agressão entre países. Mehmed matara o enviado de Constantino um ano antes, e Cipriano só foi poupado porque saíra com Radu e Nazira de Edirne. Mas Mehmed devia estar incomodado com a situação e intenção por trás do ato. Talvez estivesse planejando algo a que Radu poderia se opor. Ou talvez, com a conquista de Constantinopla ainda tão recente, só quisesse entrar em conflito com Lada quando fosse absolutamente necessário. Fosse como fosse,
A lembrança do que Radu vira na caixa permaneceu com ele, agitando-se sobre sua pele, o prego cravado, o rosto congelado na expressão de agonia da morte. Sua irmã fizera aquilo, e despertaria uma reação. Radu não sabia como se sentiria quando isso acontecesse, tampouco sabia o que desejava que acontecesse. Ele escolhera o lado de Mermed no ano anterior, quando Lada pediu sua ajuda, e ao que parecia, precisaria fazer essa escolha de novo e de novo pelo resto da vida. Radu mudara sua fé, sua vida e até seu nome, mas não tinha como mudar sua irmã nem como se desvencilhar dela. Ainda estava pensando no problema representado por Lada quando chegaram ao destino. O mundo ao redor parecia rodar. Congelado sobre a montaria, ele olhou para a fundição onde havia passado uma longa noite com Cipriano, derretendo prata e fabricando moedas. Radu? Sobressaltado, ele piscou algumas vezes e se virou para Mermed, que o encarava cheio de expectativa. Parece que você acabou de acordar. Mermed apontou para a fundição. Já conhece esse lugar? Radu assentiu em silêncio, torcendo para que Mermed não perguntasse mais nada. O que você fez aqui? Mermed se inclinou em direção a Radu. Não sei quase nada sobre o que aconteceu aqui dentro durante o cerco. Ficamos afastados tantos meses. Quero ouvir tudo. Você sabotou as tentativas dele de construir um arsenal? Radu esfregou os olhos, cobrindo-os com os dedos por tempo demais para parecer um gesto casual. Não. Eles não tinham a menor esperança de que os canhões fossem suficientes para enfrentar você. Então, o que fez aqui? Radu endireitou os ombros, olhando para a porta atrás da qual passara uma noite delirante, quente e confusa com Cipriano. Ele se lembrava do formato dos ombros do outro, das linhas de seu tronco até as calças, as sensações que isso provocou em seu próprio corpo, que ele escondeu atrás da mesa entre os dois. Mas antes disso, os risos, o divertimento com a situação, agindo às escondidas com a sua amada esposa de aparências e o amigo que ambos já estavam traindo. Roubamos prata das igrejas e derretemos para fazer moedas. Você e Nazira? E Cipriano. Mermed endireitou-se na cela de forma abrupta, deixando de se inclinar em direção a Radu. O tom de sua voz mudou, assim como a sua postura. Fazer moedas para quê? Radu suspirou, tentando esquecer o restante das lembranças. Para comprar comida. O povo estava passando fome. E como isso ajudou nossa causa? Radu desceu da montaria e parou, acariciando o flanco do cavalo. Ele não conferiu se Mermed o estava observando. Não ajudou. Nem beneficiou você nem eles, mas pareceu certo a fazer no momento. Radu entrou na fundição, piscando para ajustar os olhos à pouca luminosidade. Ali, seu passado conflituoso, seu presente confuso e seu futuro desconhecido pareciam mais complicados de suportar, o que tornava mais difícil respirar em meio ao ar quente e sufocante. Assim como a prata que derretia, iluminando suas impurezas, Radu sentia-se desfeito e disforme. Poderia se moldar no formato que quisesse. Poderia ser o grande amigo e confidente de Mermed. Poderia ser Radu Bey, uma força poderosa dentro do Império Otomano. E provavelmente poderia até voltar para Lada e tornar-se o irmão Dracul coadjuvante outra vez. Mas o molde que desejava de fato, o formato que lhe parecia mais verdadeiro, não poderia ser assumido, porque as pessoas com quem gostaria de compartilhar essa forma estavam perdidas para ele, talvez para sempre. Lada sempre soube exatamente que forma assumiria, jamais permitiria que isso fosse determinado pelas pessoas ao redor. Radu, porém, era incapaz de se livrar de sua necessidade de amor e de que as pessoas em sua vida o ajudassem a descobrir o que deveria e poderia ser. Lada moldou a si mesma apesar do ambiente em que foi criada. Radu foi moldado pelas circunstâncias externas. Radu ficaria na cidade porque Mermed ainda era responsável por moldar uma parte dele. Porém, não seria capaz de se transformar naquilo que Mermed queria ou de que precisava. E temia que o calor do fogo revelasse que, na verdade, ele nunca fora prata, e sim somente as impurezas, que se transformaria em cinzas na tentativa desesperada de se transformar em algo de valor. 7. Tirgovist. Lada entrou em seu salão de recepção com Bogdan às suas costas e Nikolai ao seu lado. Havia 2 homens à sua espera. Um era um rei que ela já conhecia, o outro seu primo. Matias Corvino ficou de pé e jogou um pergaminho no chão. Sua imprudente monstruosa! Ele rosnou. Lada sorriu. Ora, ora, disse o outro homem, Estevão, o rei da Moldávia, recostado na cadeira de forma casual, com uma perna esticada diante do corpo, encarando Lada com curiosidade. Prima! Primo! Lada o cumprimentou com um aceno de cabeça.
Ela não sabia muito sobre o homem, além de sua reputação de saber escolher suas brigas e sair vencedor, mas imediatamente gostou mais dele do que de Matias. No entanto, por mais que desejasse receber Estevão a sós, foi bom que os dois reis tivessem chegado ao mesmo tempo. Isso acelerava as coisas. Estevão corrigiu sua postura. Que bom finalmente conhecer você. A sua mãe é... Não tenho nada a ver com a minha mãe. Ela não queria trazer aquela mulher a sua fraqueza para a discussão. Estevão precisava entender que Lada não era nem um pouco parecida com a mulher que a colocara no mundo. Ela sentou-se diante dos dois como um homem, com as costas retas, as pernas afastadas e os braços cruzados sobre o peito. Matias se recostou com a raiva visível na postura tensa, provavelmente querendo provocar alguma reação. Lada estava determinada a não ceder em nada. Na última vez em que haviam se encontrado, ele era quase rei, enquanto ela lutava pela chance de ser príncipe. Agora era um príncipe e não permitiria que ele se esquecesse disso. Imagino que você tenha recebido a mesma carta que eu, Matias disse para Estevão. Erguendo uma sobrancelha, Estevão sacou seu pergaminho, limpou a garganta e leu em voz alta. Eu matei os camponeses, homens e mulheres, jovens e velhos, que viviam em Obusica e Novo Selo, onde o Danúbio desemboca no mar, a terra bova localizada perto da Chilha. Ele fez uma pausa e ergueu os olhos. Como está a Chilha nessa época do ano? Bem agradável. Lada respondeu sem deixar de notar a intenção por trás da pergunta de Estevão. Afinal, a Moldávia tinha interesses velados em Chilha, motivo pelo qual ela mencionara a região na carta. Ao longo dos anos, havia passado pelo controle da Bulgária, da Valáquia e da Moldávia. Agora era dela, porque a conquistara à força. Estevão levantou uma sobrancelha com uma expressão de divertimento. Fico contente em saber. Continuando, mais localidades ao longo do Danúbio e, sim, minha parte preferida. Matamos 23.884 turcos, sem contar aqueles que foram queimados em suas casas ou os turcos cujas cabeças foram decepadas por nossos soldados. Isso, Alteza, significa que eu rompi a paz com Mermed. Estevão baixou a carta aos risos. Eu diria que rompeu mesmo. Por que você faria isso? Matias questionou. Nós não temos condições de entrar em guerra com os otomanos. Lada reagiu à intensidade dele com um olhar de frieza. Não temos condições de não entrar em guerra com eles. Os turcos tomaram nossas fortalezas, nossos vilarejos, nossas terras, nossas crianças. Eu, pessoalmente, não tenho mais como manter o custo do domínio deles. Vou libertar a Valáquia. E provei que é possível. Eles mandam aqui porque permitimos. Já chega. Estevão batucou com a carta no joelho. Seus números são impressionantes. Fiz isso com apenas 3.000 homens sob o meu comando. Matias soltou um grunhido de descrença. Em algum dos números você deve estar exagerando, de um lado ou de outro. Lada sacou uma adaga e limpou as unhas com a ponta da lâmina. Nós agimos depressa e os pegamos de surpresa, de fortificação em fortificação. Não encaramos mais de 1.000 homens por vez em nenhuma ocasião. Então não. Eu não estou exagerando. E você sabe que é verdade. Não finja que não sabe exatamente quantos homens tenho à minha disposição, Matias. E não me faça o desaforo de insinuar que eu falsificaria meus feitos. Quem faz as coisas de verdade não precisa de falsificações. Matias se levantou como uma tempestade mais uma vez. Estevão ficou de pé também, erguendo uma das mãos. Calma, pense bem. Ela impôs uma derrota arrasadora aos turcos e, como acabou de falar, provou que uma coisa assim é possível, por mais surpreendente que seja. Então me diga, prima, por que estamos aqui? O que mais você vem planejando? Vamos sair numa cruzada, Lada falou. Matias sentou-se novamente. A cadeira rangeu em protesto sobre a movimentação excessiva. Constantinopla já caiu. Você não pode ser tão delirante a ponto de achar que vai tomá-la de volta. Não estou preocupada com os apuros dos gregos e dos italianos. Que Mermed fique com o que tomou deles, mas que nunca mais tome nada de nós. Vamos sair em uma cruzada pela Europa, para provar que nossas fronteiras são nossas, irremovíveis, invioláveis, e que ele nunca mais vai conseguir tomar terras cristãs das nossas mãos. Matias ouvia tudo estreitando os olhos. Eu não vou lutar por terras valáquias. Não estou pedindo que lute por terras valáquias. Posso muito bem lutar pelas minhas terras. Só estou pedindo a vocês que, pelo menos uma vez nas suas vidinhas patéticas, encarem suas batalhas. A espada de Matias estava apenas pela metade fora da bainha quando Bogdan se colocou ao seu lado com uma faca no pescoço do rei.
Lada deixou a faca momentaneamente onde estava. É isso que nós fazemos. Afrontamos Mermed. Acossamos os homens dele. Se Estevão fizer o mesmo, se atacarmos Mermed em 3 frentes, vai ser uma batalha indesejada para ele. Seu império depende da estabilidade. Ele não vai arriscar tudo por fronteiras de quem nem precisa. Vamos forçá-los a sair das nossas terras. Lada fez um gesto com a mão e Bogdan retirou a faca, mas não se afastou de Matias. Então você quer um trabalho conjunto, coordenado? Estevão questionou. Não. Lutando numa frente única fica muito mais fácil para ele nos derrotar. Quero que cada um faça tudo separadamente, sem se tornar um alvo claro, sem criar uma rota para que ele possa nos vir derrotar. Eu usei uma força pequena, mas que agia de forma inesperada para massacrar os homens deles dos 2 lados da fronteira. Nosso melhor plano é desafiar qualquer plano. Matias passou a mão no pescoço com um olhar afiado como a lâmina de Bogdan. Mas Mermed não está dentro da Hungria. Eu não vou atacar outros países. Como vou poder ajudar você? Converse com os transilvânios para convencê-los a entrar comigo na luta. Eu preciso das fileiras deles. Estevão deu risada, girando despreocupadamente um cálice vazio no braço da cadeira. Eu li algumas das obras deles sobre vocês, Lada Dracul. Tudo muito criativo. Você viu aquela sobre o piquenique? Nicolai perguntou. Ah, sim, um charme. O rei Matias vai ter que cortar um dobrado com eles. Estevão assentiu. Com certeza ele dá conta da tarefa. Lada falou, apesar de não ter certeza nenhuma disso. E o seu papel é muito maior que esse, Matias. Precisamos de dinheiro. A única pessoa capaz de financiar o que queremos é o Papa. O Papa? Livre da ameaça à sua garganta, Matias inclinou-se para a frente, estreitando os olhos ao notar que a conversa tomava um rumo que o interessava. O que faz você pensar que o Papa vai dar dinheiro para nós? Ele tem medo de que o Islã invada a Europa. Escrevi para ele sobre as minhas vitórias na Bulgária, que lhe agradaram muito. Matias soltou uma risada sincera. Isso é porque ele não conhece você. Exatamente. Eu não tenho tempo nem o temperamento certo para buscar esse benefício. Você tem? Você teria que se converter ao catolicismo. O rei da Hungria ergueu os dedos. Não. Ele não vai dar apoio se você ainda for uma cristã ortodoxa. Porque os homens estavam sempre tentando reivindicar alguma parte dela. Seu corpo, seu nome, sua alma. Por que estavam tão interessados em suas lealdades? Ela fez um aceno com a mão irritadiça. Então eu me converti. Pode comunicar isso a ele. Acho que não é tão simples assim, comentou Nicolai. Se o rei da Hungria escrever para o Papa dizendo que sou católica, então eu sou católica. Lada já havia sido considerada como convertida ao Islã dessa mesma maneira, graças às manobras políticas de Radu. Isso foi feito para salvar sua vida. Agora, a questão era financiar uma guerra. Além disso, eles não tinham acesso de verdade à sua alma, apesar de todas as exigências de fidelidade. Seu povo não vai gostar da sua conversão. Estevão ergueu as sobrancelhas numa expressão cheia de significado. Lada seguiu os olhos dele e encontrou um Bogdan perplexo. Bogdan era quase tão apegado à fé ortodoxa quanto era Lada. O meu povo, Lada respondeu olhando feio para Bogdan, vai gostar porque foi essa minha escolha, e as minhas escolhas são pelo bem da Valáquia. Bogdan olhou para o chão intimidado. A cobiça era visível no rosto de Matias, apesar dele tentar disfarçar. Lada sentiu uma saudade súbita do pai dele, Hunhad, um homem honesto, um homem de verdade, um homem de valor inestimável para as batalhas que viriam, mas ela só podia contar com o filho de Hunhad, então era preciso usá-lo da melhor forma possível. Ele abriu um sorriso tenso. Pode funcionar. Com a perda de Constantinopla ainda tão recente, acho que consigo convencer Roma a mandar ouro para nós, talvez uma bela quantia. Ótimo. Então cada um já sabe o que precisa fazer. Estevão abriu um sorriso malicioso, erguendo o cálice para Lada a fim de propor um brinde. Arruinar a estabilidade, ir atrás de ouro, provocar o império mais poderoso da face da Terra. Ele fez uma pausa. Vai ser divertido. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da primeira parte do livro Senhora do Fogo, de Kirsten White.